Mas eu quero dizer para vocês que o Deus que nós aqui evidenciamos é o Deus da glória. É o Deus que tem atuado, é o Deus que tem feito algo por nós. Então, você que pode estar um pouco duvidoso, eu quero convidar você a reafirmar os teus votos com o Senhor, porque o Senhor está vivo e o Senhor está atento às nossas petições. Eu louvo a Deus porque esses dias eu tenho muito a agradecer a Deus. Neste domingo que passou, antes de ontem, tive o prazer de estar no batizado do meu neto, a minha terceira geração, a minha segunda geração, levando o evangelho para frente. E nesse domingo que vira agora, dia 22 ou 23, vou ter também o privilégio de ver o meu genro e a minha filha serem ungidos pastores lá da igreja que eles servem. Então, apesar da crise que nós estamos vivendo, Deus tem agido no nosso meio. Eu louvo e glorifico a Deus, porque Deus tem estado conosco. Amém, meus queridos? E eu queria deixar uma palavra de estímulo para nós, nesta noite, para que nós pudéssemos efetivar os nossos votos, que nós pudéssemos afirmar alto e bom som ao Deus que nós servimos. Eu queria falar dos benefícios da vida cristã. Então você que está, de repente, passando por um problema qualquer, eu quero te dizer que Deus, Ele age, você vivendo com o problema. Dificilmente Ele vai tirar o problema das tuas mãos. E se nós formos ver o histórico da Bíblia, todas as pessoas que sofreram, o Senhor agiu no problema, né? A gente vai observar tantos heróis da fé que a gente poderia enumerar, mas eu vou citar um aqui como lá o nosso herói José. Ele poderia, se Deus tinha aquele objetivo com ele de colocar nas mãos dele tudo aquilo que foi acrescentado na vida dele, praticamente assumiu o lugar do faraó, fazia todas aquelas coisas, mas ele passou pelo cativeiro, ele ficou na cova lá, foi preso, foi vendido como escravo, passou por todas aquelas tribulações, e lá na frente Deus a vitória, mas concedeu a vitória a ele, né? Vamos ver lá Daniel, lá na cova, e ele poderia ter livrado, né, se Deus mas não, Deus quis, porque às vezes na prova, além de nós termos uma lição, a lição é dada para outras pessoas, né? Então, às vezes, a gente, vivendo o problema, a gente não se dá conta da preciosidade e da importância que, apesar de todas as circunstâncias, nós estarmos firmes na presença de Deus. Então, o convite dessa noite é para que você permaneça firme, que Deus tem algo para nós. E Deus só age no sobrenatural, não é verdade? Porque na naturalidade está os nossos recursos financeiros, clínicos, sei lá, tanta coisa que nós temos, os meios, né? A tecnologia e tal. Mas Deus, Ele age exatamente na sobrenaturalidade. Por isso, há necessidade de nós exercitarmos a nossa fé, de estarmos aqui cultuando e louvando e adorando a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, e nós vamos fazer aqui vamos fazer alguns comentários dentro desse contexto do primeiro capítulo, mas eu quero ler com vocês do capítulo 1, verso 20 e 21, para nós podermos aqui fazermos algumas considerações. Então vai falando aqui o nosso apóstolo Pedro. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados
pelo Espírito Santo. Então vamos fazer uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença estamos aqui nesta noite. Ó Deus, porque nós cremos nas providências do Senhor, e esta palavra inspirada, conforme ela está aqui escrita, que possa servir para que nós possamos avaliar, para que nós possamos ser impulsionados a um comprometimento ainda mais intenso, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Muito obrigado pela Tua palavra e fica conosco, Senhor. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Diante desta afirmativa, eu gostaria de dar um título a esse primeiro contexto aqui desse primeiro capítulo, dos benefícios da vida cristã. Mas, em contrapartida, nós temos algumas condutas a permanecermos, né? A multiplicação da graça e da paz na vida cristã. E o apóstolo vai falando aqui, no primeiro ao terceiro verso, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, vosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Aí nós poderíamos aqui fazer uma rápida analogia do que seria a graça. Favor, benevolência, perdão, mercê, agrado. Assim fala o dicionário popular. O dicionário bíblico universal faz uma consideração praticamente parecida. É aquele favor que o homem não merece, mas Deus livremente lhe concede. Então, diante desta afirmativa, Deus é bom, e a sua misericórdia excede ao nosso, digamos assim, ao nosso mérito, não é verdade? Porque se nós fôssemos fazer uma avaliação nua e crua da minha conduta, eu creio que eu não merecia metade do que Deus tem feito comigo. Porque nós somos pecadores, nós pensamos, nós olhamos uma imagem e já criamos uma conjectura, não é verdade? Isso às vezes, a gente, do que se anuncia, do que se prepara, a gente já faz uma análise das coisas. Isso é a natureza pecadora. Mas Deus não, graças a Deus, que Ele não faz essa avaliação, senão nós teríamos que nós temos que dar graças a Deus, porque alguém já morreu por nós, derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos usufruir dessa graça que é de graça. A paz, né? Fala graça e paz. A paz no sentido espiritual é tranquilidade de consciência, de espírito e de coração que Deus confere ao crente ao dar-lhe a segurança de seu perdão. E eu estava olhando isso aqui, eu falei, puxa, como é importante a gente valorizar a palavra de Deus e o crédito que nos é dado quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Por isso que as pessoas falam, esses crentes dão risada do quê? Da paz, que excede todo o entendimento, né? E eu aqui, preparando aqui, eu me alegrei, porque falei, exatamente, porque eu conheci pessoas extremamente ricas, mas elas eram rabugentas, elas eram pessoas que não tinham alegria, e aquele excesso de dinheiro não transmitia a ela um pingo de felicidade, de paz, de alegria. E aí, diante desse, a gente vai olhando aqui a palavra, falei, poxa, como é verdade as coisas, né? E
Aí a gente nos remete a algumas passagens bíblicas que as pessoas que estavam à volta ali não entendiam, né? Como? Vamos transportar aqui para o início da igreja. Era um tempo difícil. Era um tempo muito difícil. Se a gente for fazer uma avaliação crítica mesmo daquele momento, Atos dos Apóstolos, ali relata aquele momento glorioso da igreja e tal, né? Mas o pano de fundo, político, histórico, morria muita gente. Professava Jesus Cristo, né? Na cruz, um de ponta para baixo, outros serviam de tochas humanas, eram jogados no óleo fervendo, botava o fogo mesmo para que as pessoas ficassem na cruz sendo incendiadas. Mas mesmo assim as pessoas eram alegres, felizes e glorificavam o nome do Senhor. E foi um momento em que a igreja teve uma expansão tremenda, porque a glória de Deus se manifestava naquelas pessoas. Eu fico imaginando aqueles sacerdotes, aquelas pessoas dentro lá do Sinédrio, eles que eram os representantes legais de Deus na face da terra, não tinham essa alegria, não tinham a paz que essa gente perseguida, sofredora, mas que a glória de Deus se manifestava numa intensidade tão... A sombra de Pedro curava pessoas, e eles ali com toda aquela pompa, eu fico imaginando que talvez fosse a roupa parecida com... toda cheia de... Tiveram na presença de Deus e não reconheceram. Pedro concita-nos aqui, alcancemos o pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Este deve ser o desejo de cada servo de Deus, estar mais próximo, conhecer, para que para que a gente não faça como aquelas pessoas. Sabe que é uma coisa que eu sempre fico pensando, aquelas pessoas com todo aquele aparato, usufruindo de todo aquele aparato, representando Deus, Deus se manifestou na sua frente e eles não o reconheceram. Isso nos traz uma lição para que nós também nos cheguemos cada dia mais a Deus. Para que muitas vezes Deus fala conosco e nós não entendemos. E eu creio que Deus, Ele se revela a nós todos os dias. Não é verdade, meus irmãos? Então nós temos que estar atentos para ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus quer nos abençoar de uma forma intensa, mas nós nos colocamos cegos ou surdos e não entendemos o plano de Deus em nossas vidas. Meus queridos irmãos, os tempos são finais, as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Eu fico pensando, nas primeiras vezes que eu fui na escola bíblica dominical, na minha adolescência, por ali, então se falava daquelas coisas que iam acontecer, aquilo parecia que estava muito longe, muito longe. Apesar que nesses últimos 50 anos as coisas aconteceram muita coisa, né? E eu, infelizmente ou felizmente, eu estou dentro desse contexto. Eu estou falando da escola bíblica dos anos 60, mas já faz mais de 50 anos. E nesse tempo as coisas modificaram muito, inclusive a igreja modificou muito. A ideia das pessoas. E eu quero convidar você que está me ouvindo, você que está em casa nos ouvindo, há um comprometimento mais intenso com Deus para que nós sejamos beneficiados com a graça de Deus. Alguns atributos da vida cristã. E se nós formos observar aqui o que o apóstolo Pedro escreveu, a partir do verso 4, que é pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que elas fiqueis
participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude a ciência. Então o que ele está falando aqui? Que a vida cristã se opõe totalmente contra lá o mundo. Hoje nós temos visto muitas crenças, muitas religiões ou seitas, que tudo é igual, tudo é igual. O homem é o mesmo poder de Deus, você é o teu Deus. E haja visto as liberdades concedidas, os direitos humanos, né? Nós chegamos a um caos, a um extremo, onde aquilo que Deus de mais precioso criou no mundo, que foi o homem, que foi a mulher, agora estão criando um novo. Estão tirando aquilo que Deus mais... Porque a Bíblia é muito clara. Deus fez o mundo, não é verdade? E viu que tudo era bom. Aí fez algo parecido com ele, que somos nós. E entregou nas mãos para que tomasse conta, usufruísse da terra. Veja só, meus irmãos. Então tudo isso que nos foi dado, todo esse legado que Deus nos deu, o mundo atual quer renunciar. E já renunciou, né? Então essas inovações tentam dizer que o homem é igual a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Você é Deus, você pode, os teus direitos não podem ser contestados. Uma outra situação aqui, que nós numeramos 5, estamos na terceira, a atitude de firmeza da vida cristã. Olhamos aqui o verso 10 e 12, que diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropecereis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E aqui nós podemos tomar como base aquilo que o próprio Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 25, 21. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Se a gente observar lá o mundo que aquela gente estava vivendo, fica difícil as coisas, mas a esperança, quando nós olhamos a dificuldade, olhamos as coisas, as adversidades acontecendo, mas a gente observa que o reino de Deus é superior a todas essas coisas. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçarás. E aqui a gente, olhando para a vida da gente, a gente sempre busca mais a presença de Deus quando a gente está em carência, em dificuldade, não é verdade, meus irmãos? Então é aquilo que o apóstolo Paulo, quando ele pensa que era fraco, ele estava forte. Porque às vezes a fraqueza quer se demonstrar através de um dilema, de um problema que nós estamos vivendo. Mas diante daquela situação, a gente se fortalece no Senhor. E esse tempo é um tempo de fortalecimento, meus irmãos. Nós estamos vivendo uma época, e eu fico olhando assim, as coisas que estão acontecendo no cenário político, no cenário mundial.
a gente observa as coisas acontecendo numa rapidez muito imensa, as coisas rodeando aqui o Brasil, aí já chegou aí pela Argentina, né? Eu estava estava conversando com um pastor que ele veio da Argentina esses dias, e falou que lá está um caos, está uma miséria praticamente, quase que nem é lá a Venezuela. E era um país. Então a gente vê aí os problemas acontecendo, aí Israel, e as grandes emissoras não transmitem. Parece que estão esperando a hora que Israel lançar uma bomba lá, daí eles vão fazer toda. Parece que todo mundo está contra. A responsabilidade do líder, verso 15. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. E antes ele vai falando, eu tenho por justo, aqui no verso 13, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestação, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já o tem revelado. Então, o apóstolo estava aqui, ele estava vendo a situação caótica, e ele, se a gente observar aqui, ele esteve presente em toda a trajetória de Jesus ali, né? Ele foi o primeiro a ser arregimentado para andar junto com Jesus, presenciou todas as coisas que Jesus fez, esteve no momento da prisão, negou 3 vezes, ficou com medo diante da situação, estava na crucificação, estava depois chegando lá e vendo a tumba aberta, se encontrou com Jesus depois lá, comeu junto com Jesus, então ele sabia, ele estava falando aqui para nós com propriedade, ele estava realmente consciente das coisas e na obrigação de deixar esse legado para que nós pudéssemos hoje aqui pensar nisso, né, meus queridos irmãos? Pensa no passado, observa o presente e assenta projetos para o futuro. Então ele esteve em todos esses momentos. Para nós finalizarmos, a quinta observação que nós tiramos aqui dentro desse primeiro capítulo, a comprovação da revelação de Deus na vida do apóstolo aqui. E no verso 16 ele vai falando, até o 18, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Portanto, ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida, a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. Lá, no batismo de Jesus, né? Pedro, conhecendo essas falas do seu tempo, afirma de maneira categórica e positiva que não tinha parte com as fábulas e conversas do povo. Seu relacionamento com o mestre tinha sido real. E eu pergunto para você, o teu relacionamento com Deus tem sido real também? E aí nós podemos abrir um parênteses, né, meus irmãos? Para que a gente possa ter a mesma estabilidade e firmeza que Pedro teve, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. E hoje o caminho está aberto, né? Nós não precisamos passar por provações, o Império Romano não está na nossa captura, nem o Sinédrio, né, buscando os... Hoje nós temos a liberdade, por enquanto ainda temos a liberdade de revelar Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Amém, meus queridos? Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade que temos de louvar e adorar a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Porque eu digo para vocês, até sem medo de errar,
Isso não vai por muito tempo não, meus irmãos. Daqui uns dias vai cessar isso. Vamos honrar e glorificar a Deus enquanto nós podemos. Amém, meus queridos? Para que nós possamos sentir a presença de Deus, para que nós possamos glorificar a Deus pelos feitos que Ele tem feito na nossa vida. A Escritura realmente é divinamente inspirada, conforme nós lemos aí, né? No verso 20 e 21. Para que nós pudéssemos encerrar e depois fazemos mais uma oração, saibamos então experimentar a beleza da palavra de Deus em nossa vida. Pois de todos os benefícios da vida cristã, este é um dos mais expressivos. É através da leitura da Bíblia que escutamos a voz de Deus, seja lida pelo pastor, no templo, pela rádio, pela televisão, mas sem dúvida, nada substitui o manuseio particular do livro de Deus por nós mesmos todos os dias. Amém, meus queridos? Que Deus possa colocar essa virtude em nosso coração nesses tempos tão difíceis.